Oi, meus amores, tudo bem? Bom, eu pensei muito antes de gravar esse vídeo, mas muito mesmo. Deixei passar uns 15 dias, porque se eu fosse gravar no momento em que eu estava mais chateada, amedrontada com as ameaças que recebi, certamente eu ia acabar colocando aqui para vocês os prints das pessoas que me ameaçaram. E vocês vão ficar passados quando vocês souberem quem é que está me ameaçando e de que maneira essas ameaças chegaram, porque a história é surreal. Bom, eu sou a Leonora. No meu documento, na Rede TV, no programa da Sônia Abrão, vocês me viram rasgando a minha certidão de nascimento antiga, rompendo com aquele passado e podendo, depois de uma luta de muitos anos, poder me assumir, bater no peito empoderada e dizer: eu sou mulher. E é assim que eu quero ser, porque eu entendi que eu só tenho que ser mulher para duas pessoas: para mim mesma e para o meu marido, para o homem que está comigo. Só essas duas pessoas. O que as outras pessoas pensam, de verdade, não me interessa, gente. Pode pensar o que quiser. 15 dias atrás, bombou na internet, e vocês vão ficar passados com essa história, um vídeo de uma entrevista que eu dei 10 anos atrás, quase 11 anos atrás, para Regina Volpato. Nesse vídeo, que foi bem no comecinho da minha transição, eu tinha acabado de colocar meu peito e foi a única coisa que eu tinha feito, assim, eu não tinha esse empoderamento e na época nós nem poderíamos ter. Por causa de um conflito familiar, meu pai não aceitava, eu tinha vergonha de que meu pai me visse batendo no peito, batendo no peito batendo o peito e batendo no peito, dizendo: eu sou mulher. Porque o meu pai não aceitava e aquilo me constrangia, a minha família não entendia. Quando eu tinha 18 anos, que eu me assumi primeiro homossexual, a primeira coisa que minha mãe me disse foi: eu aceito tudo de você, menos que você vire trans. Porque nós tínhamos uma referência de travestis que era muito ruim. Mas depois a gente foi vendo outras referências. A gente foi conhecendo Rogéria, a gente foi conhecendo a Nani People, a gente foi conhecendo outras mulheres trans que são absolutamente dignas, né? E foi percebendo que o movimento foi entendendo. Os próprios gays tinham muito mais preconceito com as trans do que tem hoje. Os gays hoje entenderam e aceitam. Gay não gostava de travesti naquela época. Eu sei porque eu era gay antes de ser travesti. Eu estava absolutamente inserida dentro dessa sigla LGBTQIA+, eu estava inserida lá no G de gay. E quando eu olhava as travestis que andavam sempre juntas, eu também estava com os gays e ouvia os comentários. E não eram bons. Eu não queria me assumir porque eu não queria ser a referência que eu tinha desde criança de uma travesti chamada Marcela, que tinha lá no Capão Redondo, onde eu fui criada, que era um barraco, uma baixaria mafiosa, maloqueira. Era essa a referência que eu tinha. E prostituta. O fato de ser prostituta não, porque eu conheço mulheres que são prostitutas, mulheres trans também que são prostitutas e que são incríveis. Porque prostituição é uma profissão, não tem a ver com caráter, com desvio de caráter. Isso não pode ser comparado. Mas ela era. E eu tinha uma referência muito ruim dela. Então eu cresci achando, né, na minha cabeça, de criança e depois adolescente, assustada com tudo que eu já tinha vivido a minha vida inteira, porque eu cresci apanhando por ser afeminada. Eu repeti de ano 3 vezes a primeira série. Eu era só uma criança amedrontada, sendo hostilizada todos os dias na escola pelos amiguinhos, e eu não tinha, naquela época, professores que me protegiam, porque eles também não tinham preparo para isso. Era um discurso que nem se colocava em pauta, ninguém nem falava sobre gênero. Então era muito difícil. E isso fez com que eu atrasasse muito a minha vida acadêmica, porque eu tive que ficar 3 anos repetindo, repetindo. Meus irmãos já tinham passado de ano e eu estava lá na primeira série. Bom, dito isso, e somando todos esses fatos, e o fato de os gays não aceitarem, tanto que quando eu me assumi travesti, mulher trans, eu perdi vários trabalhos, várias boates deixaram de me contratar por causa disso. Eu perdi amigos, gente que andava comigo, que me convidava para ir em casa, para uma macarronada, nunca mais me chamou. Então, não precisou a pessoa falar: eu estou com preconceito. Bastou eu perceber que num contexto histórico, eu nunca mais fui na casa daquela pessoa porque ela nunca mais convidou. E tudo isso eu aguentei, linda, feliz, sorridente, amorosa e calada. Aí,
quando eu dei essa entrevista 11 anos atrás para Regina Volpato, eu disse para ela que eu não era uma mulher, eu era um homem, mas que eu gostava de parecer uma mulher. Era um homem com peito, com cabelo, mas que eu estava me referindo principalmente que biologicamente eu nunca serei uma mulher. Biologicamente, nós que somos trans, nunca seremos mulheres biológicas. Nós não temos útero, nós nascemos biologicamente um menino. Só que essa coisa XXXY, essa coisa de ser uma mulher biológica, não tem nada a ver com ser uma mulher no gênero. Muitas pessoas nascem nesse corpo que não se encontra nele. Era como se eu fosse uma mulher presa no corpo de um homem. Eu não podia nem falar, eu sou uma mulher, porque eu não tinha nem essa compreensão e porque as próprias pessoas não me deixavam falar naquela época. Eu estou falando de 11 anos atrás. E nessa entrevista para a Regina Volpato, então eu digo o que para ela? Para poder ficar confortável para os meus pais, para ficar confortável para eu ser aceita no meio que eu estava inserida de shows dos gays, de todo mundo. Eu falei que eu era um homem, mas que eu gostava de ser assim, feminina, ter seio e tal, não sei o quê. Bom, 11 anos se passaram. Muito amadurecimento veio. Eu mudei completamente a minha cabeça. Eu entendi completamente esse empoderamento que hoje nós temos, porque hoje é muito fácil, né, bater no peito e falar, sou mulher, me respeita. Só que nem sempre foi assim, porque as pessoas faziam de você uma chacota, as pessoas não aceitavam, nós não tínhamos dado científico, nós não tínhamos estudo a respeito disso. Se naquela época a sigla T do LGBT nem existia, era GLS. As travestis não eram nem condecoradas nessa história toda, de tanto que a gente sofria preconceito. E sim, os gays tinham muito preconceito das trans. Sobretudo porque nós passamos por uma época onde a mídia só colocava na televisão a trans que era travesti marginal, aquela travesti marginal, sabe? Prostituta que era vagabunda mesmo, que assaltava o cliente, que matava o cliente, que era só isso que aparecia, que pegava cocaína pro Ronaldinho, que não sei o que, sabe essas coisas? Então, a referência que a gente tinha de travesti era péssima, gente. Isso não é culpa minha, isso são os fatos da vida. Só que quando eu me assumi trans, quando a Nani People se assumiu trans, a Carol Marra, a Rogéria, e tanto a Roberta Close e tantas outras, nós começamos a mostrar uma outra realidade e uma nova luta começou. Aí também veio a sigla LGBT, tanto que era até TTT, antigamente, né? Travestis, transexuais e transgêneros. Depois a gente simplificou e colocou tudo um T para entender que nós somos o T de travestis, transexuais e transgêneros. Bom, 11 anos se passaram, esse vídeo voltou à tona faz uns 15 dias, né? Isso foi em 2010, nós estamos em 2021 e esse vídeo voltou. E quem postou esse vídeo, porque eu investiguei e descobri, pasmem, foi outra mulher trans para depor contra mim. Porque ela postou o vídeo, o embrião daquela explosão de ódio que teve a meu respeito foi provocado por uma outra mulher trans. E na ocasião, ela postou como se fosse um vídeo atual. Porque do ângulo que tá, eu nem mudei muito, sabe? Eu melhorei, mas eu não mudei muito. Então, as pessoas não perceberam que era um vídeo antigo e me atacaram horrores. Falando, pô, ela não se decide, essa mulher é um desserviço, porque ela tá depondo contra a classe das travestis, é por isso que confunde o povo, essa mulher não sei o quê. E nessa história toda, eu comecei a receber ameaças. Sabe de quem? De outras trans. Estão passados? Eu fiquei passada. E aí eu comecei a sair com segurança, porque elas me mandaram ameaças sérias. Inclusive eu tenho as ameaças aqui, porque eu vou fazer um boletim de ocorrência, agora que a poeira baixou, porque eu sei quem são, eu tenho os prints de elas falando que vão me pegar e vão me dar uma surra. Bom, é muito triste e é lamentável, né? Agora, fica um recado muito bem dado para a militância odiosa da classe LGBT que praticam uma ditadura gay. Sabe por quê? Porque o que eu fui atacada por essas pessoas dizendo que eu sou um desserviço, mas peraí, gente, agora vamos calcular as coisas.
Não é a própria militância LGBT que vomita na internet todos os dias que nós precisamos ser o que somos livremente, que nós somos fluidos, que nós precisamos ser respeitados, que não é essa classe que fica pedindo por respeito? E como é que quando a gente põe em pauta uma pessoa da classe LGBTQIA+, que tem um pensamento diferente, ela é massacrada? O grande exemplo disso foi o vídeo que eu fiz aqui no canal com o Bruno, que era uma menina trans, que se arrependeu e queria voltar a ser menino. Tá aqui no nosso canal, vocês podem procurar. Ex-travesti, procura aqui para você ver, vocês vão ver. Ele me procurou dizendo que tinha se arrependido e que não era trans no gênero, que aquilo foi por empolgação das amigas falando na cabeça, foi lá e virou, já fazia 10 anos que estava vivendo como trans e que não aguentava mais, que não tinha trabalho, só se fosse prostituição, que não queria mais se prostituir, por favor me pediu ajuda, estava deprimido, procurei um médico, consegui todas as cirurgias dele, ele operou. O que aconteceu? Foi massacrado o coitado do menino, o Bruno, lindo ficou, gente, lindo, massacrado por quem? Por pessoas da classe LGBT. E se você for olhar com lupa de aumento, essas pessoas são exatamente esses militantes mais que ficam gritando na internet por respeito. O nome disso, cara, é hipocrisia. Bom, eu quero dizer o seguinte para vocês, para não me estender mais. Fiquei sim muito chateada. A gente não pode contar com as pessoas da própria raça ruim, né? Porque eu fui ameaçada por essas pessoas e eu tenho todos os documentos, eu mandei investigar para ver de onde surgiu o primeiro post e é de uma mulher trans da minha geração, ela é um pouquinho mais velha que eu, e que tá fodida, né? Não é mais uma star, não é mais o que era, e aí fica plantando esses ódios contra mim, o nome disso é inveja. Tenho tudo documentado, vou fazer um boletim de ocorrência para me proteger. Olha que decepção ter que me proteger de outras mulheres trans. Mas eu queria falar uma coisa para vocês. Não coloque todas as mulheres trans no mesmo saco, no mesmo cesto. Não somos assim. Na maioria, nós somos maravilhosas, dóceis, meigas e iluminadas. É verdade. Muitas de nós não estão conseguindo trabalho e é obrigada a se prostituir. Algumas fazem porque gostam e mesmo essas que fazem porque gostam, porque eu conheço, eu tô falando de uma coisa que eu sei, essas são extremamente dóceis e maravilhosas. Mas como em qualquer recorte da sociedade, há também aquelas pessoas marginais. E infelizmente, umas dessas pessoas, algumas, estão me ameaçando, mas isso não vai ficar assim. Agora eu quero falar uma coisa pra vocês. Quer me pegar? Me pega quando meu marido estiver perto, tá? Só fica a dica. Não dá uma de covarde não, porque eu sou fraca, não sou de brigar, não sei brigar. Então eu vou sair perdendo nessa história. Mas se você é tão corajosa, gata, eu te espero junto com meu marido, tá? Me proteger? Vou com certeza. Que eu não sou idiota também, né? Eu sou boa, mas não sou burra. Um beijo. Eu sou da cultura de paz e eu quero paz. Mas se você quiser guerra, eu só lamento.